Boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma live, né, nesse circuito que a gente tem feito essa semana, falando a respeito de doenças das unhas, né? E hoje nós vamos falar sobre a curvatura das unhas. Por que acontece, como acontece, até onde é normal, até onde é necessário procurar uma ajuda de um podólogo, de um profissional para estar fazendo uma correção da curvatura dessas unhas, que a gente chama o tratamento de onicoórtese. São aparelhos que a gente coloca sobre as unhas para corrigir a curvatura ou até mesmo fazer o alinhamento do crescimento dessas unhas, para parar de incomodar, parar de machucar na hora de um calçado, ou até mesmo com o desenvolvimento natural da unha, com o crescimento diário da unha, e não ter mais aquele incômodo enquanto a unha cresce, né? Então a curvatura da unha, ela é necessária ser observada, porque às vezes a pessoa ela não presta muito atenção, porque é uma coisa muito sutil, é uma coisa que vai acontecendo, essa curvatura ela vai acentuando conforme o passar do tempo, e quando a pessoa começa a sentir algum incômodo, já está uma curvatura muito acentuada, né? E às vezes demanda um pouquinho de paciência e dedicação da pessoa para poder estar corrigindo e eliminando esse problema, né? Enquanto o pessoal está chegando, eu vou me apresentar. Meu nome é Adriana Souza, sou podóloga, atuo nessa área há 25 anos e tenho a clínica Saúde Pés e Mãos. Na minha clínica, eu foco basicamente em atendimentos de podologia, estendendo também o tratamento para as mãos. Então, aqui a gente faz tratamento pés e mãos, focando na saúde dos pés, né? Correção de unha, calos, cravos, calosidades, unhas encravadas, verruga plantar. Esses são os tratamentos básicos aqui da clínica. E dentre as doenças das unhas, né, como algumas doenças, eu digo até que na maioria das doenças de unhas, né, elas costumam ser doloridas. Que a região da nossa unha é uma região bem dolorida, né? Devido aos milhares de terminais nervosos que se encontram nessa região, né? Então, tudo que pressiona, tudo que faz pressão ou até mesmo pinçar, porque em alguns casos a unha ela dobra de uma tal maneira que ela forma uma espécie de pinça. Então ela vai pinçar aquela região do leito ungueal, que é muito sensível, que é muito dolorido. Então a pessoa até mesmo andando sente algum incômodo, né? Então a gente pode estar observando a curvatura das unhas com o auxílio de alguma outra pessoa ou frente a um espelho e tentar olhar a unha assim de frente, tá? Olhando de frente, a gente vai observar a curvatura, tá? Uma leve curvatura é normal, porque todas as unhas têm essa curvatura. Todas as unhas, de todas as pessoas. Ninguém tem uma unha reta, ninguém tem uma unha plana. Todo mundo tem uma certa curvatura, sim. Porém, essa curvatura ela pode se tornar um pouco mais acentuada, ou de um lado ou do outro, ou até dos dois lados da unha, né? Nas duas pregas ungueais. E nisso, conforme ela dobra, se não houver uma intervenção, se não houver um cuidado de imediato, logo assim que a pessoa observa essa curvatura, a tendência é ela curvar cada vez mais e nisso começar todo um processo de incômodo. O que aparece bastante aqui no consultório é a pessoa tentar resolver essa questão de curvatura de unha com um corte.
É feito o corte dessas unhas que estão muito curvadas? Sim. Porém, precisa de toda uma análise daquela unha para poder fazer um corte mais assertivo. Por quê? Porque se a pessoa ela não tratar a causa dessa curvatura, a tendência é quando a unha crescer, ela vai curvar novamente e vai voltar ao princípio, né? Vai voltar o mesmo incômodo. Então, é necessário corrigir desde a raiz da unha, desde o nascimento daquela unha, a formação daquela placa, desde a raiz dela, com uma órtese, para que a unha ela venha já de uma forma mais alinhada, né, fazendo o seu trajeto e fixando aquele formato. Porque se a pessoa não fizer esse alinhamento, fazer o corte mais assertivo, fazer um corte profissional, não é cortar de qualquer maneira, ou a própria pessoa cortar. A própria pessoa cortando a sua unha fica um pouco complicado, porque não existe ângulo, né? A gente mesmo para cortar nossas unhas é um pouco complicado, porque não temos nem visão e nem ângulo do que está acontecendo ali naquela prega unguial. Então é necessário o auxílio de uma outra pessoa. E quando a gente procura uma outra pessoa para cortar nossas unhas, dê preferência para um profissional que já lide com as unhas por um tempo, né? Então, de início a pessoa recorre a uma manicure. Não está errado, está correto. Porém, quando a manicure ela tem uma consciência, ela vai entender até onde é o limite dela e se aquela unha pode ser cortada por ela. Senão, ela vai identificar que aquela unha não pode ser cortada por ela e ela vai orientar aquela pessoa que chegou nela, aquele cliente, para procurar um podólogo. Aí a gente vai fazer toda uma análise de unha, de formato de pé, de pisada, de calçado. É toda uma análise que se é feita para definir um corte e definir o tratamento de órtese, qual tipo de órtese, que existem vários tipos de órtese. Então, existe tratamento para curvatura de unha. Tá? Curvatura de unha não se cuida somente cortando. Vai ter um alívio imediato, vai ter um alívio momentâneo naquela unha. Porém, a pessoa vai sentir incômodo tudo de novo. Por quê? Porque não corrigiu desde a raiz da unha. Não corrigiu e não fez o alinhamento daquela lâmina para ela percorrer todo o percurso que é necessário ela fazer alinhada. Então, a tendência a essa unha voltar a curvar, voltar a machucar e voltar a incomodar, ela é muito grande, né? Então, a gente faz uma pesquisa básica, faz uma ficha de anamnese, faz uma conversa com a pessoa e procura fazer a pessoa entender que é necessário a colaboração dela também. Não é chegar no podólogo, cortou, botou a órtese e acabou. Não, é preciso retorno, é preciso seguir a orientação do podólogo, é fundamental, primordial a hidratação dessas lâminas, dessas unhas, para que o tratamento de órtese seja mais eficiente, seja eficaz. Né? E em alguns casos, quando há essa colaboração do cliente, se torna definitiva, né? Alinhou a unha, abriu, acabou a pressão nas laterais da unha devido à curvatura, acabou o problema, né? Então, o podólogo ele está apto a proporcionar alívio, tratamento e solução para esses tipos de problema, tá? Esses tipos de problemas de unhas que encurvam. Que as curvaturas das unhas elas se dá mais pelo ressecamento, porém não basta somente hidratar, é necessário fazer o corte, é necessário analisar a espessura genética da pessoa, tá? Então não é simplesmente cortar, porque aparece muita gente aqui que já está com um quadro de unha, de curvatura de unha, a unha em formato de funil, que a gente chama unha no formato de funil, quando aqui na raiz ela é mais larga e na ponta do dedo ela é mais fechadinha. Essas unhas em formato de funil, ela começa a se formar por
muito tempo, ela não aparece da noite para o dia, né? Ao longo dos anos, vai tentando cortar para aliviar, porque a curvatura já está ficando acentuada, e às vezes a pessoa chega até nós, até a gente num consultório, num quadro já muito avançado. Então vai demandar bastante tempo. Por quê? Porque a gente começa a corrigir aqui na raiz da unha, na cutícula bem próxima, e a unha ela leva meses para ela percorrer todo o leito unguial. Então, algumas pessoas levam de 8 meses, outras pessoas levam 9, 12 meses, isso aí varia de pessoa a pessoa. Porém, não é da noite para o dia também que se resolve. É necessário entender que toda a correção de unha é dada desde a raiz da unha, e a gente precisa entender que essa unha precisa percorrer todo o leito unguial dela para ela fazer ela mesma a prega unguial. Quem faz essa prega no dedo, né, e fixa a unha é a própria unha, tá? É o próprio organismo da gente. Vai desenvolver peles nas laterais, proporcionando uma fixação dessa lâmina, e a lâmina então vai se fixar no leito unguial, e assim ela vai percorrer todo o percurso que ela precisa no seu desenvolvimento normal, né? Se houver alguma outra questão que faça com que a unha fique mais dura, que fique mais ressecada, por algum tratamento que a pessoa faça, por alguma questão sistêmica, por alguma questão de imunidade, alguma questão de carência de vitamina, então a gente vai entender que a unha vai demorar um pouquinho mais, vai demandar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de paciência da pessoa para ela ver o resultado daquela unha já mais aberta, aquela unha sem uma curvatura muito acentuada, e o que é principal, né, gente? Alívio. Poder calçar os seus calçados, fazer suas atividades sem dor, sem incômodo, tá? As pessoas, elas têm muita preocupação, na maioria das vezes, em só embelezar, tá? E se preocupa com aquela alívio momentâneo, né? Não se preocupa em tratar para ter uma solução que às vezes demora um pouco mais, e não tem um pouco de paciência para cuidar, tá? Então, desde já eu digo, vai cuidar da curvatura da unha, demanda paciência, tá? Já venha já preparado para o consultório, sabendo que não vai ser em um atendimento nem em 2 atendimentos que se vai resolver um problema de curvatura de unha, tá? Porque se não houver a colaboração e o entendimento, aí aparecem os questionamentos. Por que não está resolvendo? Né? E então, nesses questionamentos, é bom a pessoa ir buscar conhecimento. Por que não está resolvendo? O que mais é preciso ser feito para que haja a correção e o alívio e a solução daquele problema daquela unha que dói? Porque é incômodo, é a pessoa não poder fazer as suas atividades, né? Não poder ficar limitada, não poder usar o calçado que quer, que goste, porque a unha machuca, né? Tem pessoas que falam que pode estar o frio que for, não usa calçado fechado porque dói a unha, e realmente dói. Se a unha ela ficar pressionando, ela ficar com uma curvatura fechando, ela pinça. Ela é como se ela tivesse o tempo inteiro pinçando o sabugo, que é o leito unguial, que é uma região muito, muito dolorida da gente, né? Então, não havendo uma colaboração, um corte mais assertivo, o acompanhamento de um podólogo profissional para aquela unha corrigir, dificilmente ela vai corrigir sozinha, tá? Muito, muito, muito raro acontecer de a unha que está com uma curvatura, ela desfazer essa curvatura, tá? Até mesmo porque é inerente do ser humano as unhas endurecerem e ficarem um pouco mais espessas com o passar dos anos.
é do nosso envelhecimento natural as unhas ficarem assim, tá? Porém, não é do nosso envelhecimento natural as unhas ficarem com uma curvatura muito acentuada de uma lateral ou de outra, ou até mesmo das duas laterais da unha. Então, a unha ficar mais dura e espessa é normal, porém, ela ficar com uma curvatura muito desenvolvida de um lado ou de outro não é normal. Houve alguma pressão, ou houve algum agente externo que fez com que a unha fosse curvando, tá? Ou é um corte inadequado, ou é um uso de calçado por muito tempo que está fazendo pressão naquela lateral do dedo e faz com que a unha curve também, a unha vai curvando, né? Como eu já falei aqui várias vezes, é mais fácil nosso pé se adequar a um calçado do que o calçado se adequar ao nosso pé. Então, o pé ele sempre vai se moldar, ele vai se ajustar. Vai ter um desalinhamento ósseo, ou até mesmo de tendões, ou até mesmo da própria unha que está sofrendo uma pressão de uma certa lateral. A unha, a tendência dela é curvar também, devido a um processo contínuo, né? Isso é muito comum em pessoas que têm que usar o mesmo tipo de calçado. Então, às vezes o calçado é de um uniforme que a própria empresa que fornece, porém nem todo o calçado é para todo tipo de pé, né? Porque a gente entende que cada pessoa tem um formato de pé. Já trouxe aqui também algumas lives falando que existem vários tipos de formatos de pé. Então é importante você entender qual é o formato de pé para poder comprar aquele calçado mais adequado para aquele formato de pé. E em formato de pé a gente vai falar numa outra live, vou trazer de novo aqui live sobre o formato de pé para você identificar, tá? Hoje a gente está falando de curvatura de unha, formato de unha, então é necessário observar. Se observe, não tem alguém para olhar para você? Se não tem, olhe no espelho, veja se a curvatura da sua unha ela é suave. Se uma lateral da unha ou a outra lateral da unha curvou um pouco mais do que o outro lado, é necessário ir procurar um profissional, um podólogo, para poder avaliar aquela unha, porque posteriormente aquela curvatura vai se acentuar e a pessoa vai começar a sentir incômodo. E se você já está com incômodo, a unha já curvou, a unha já está dobrada, né, numa lateral ou na outra, já está entrando na pele, já está lhe causando dor, então é o momento de vir procurar o mais rápido possível um tratamento de órteses para poder corrigir a curvatura dessa unha, fazer o alinhamento dessa unha, tá bom? Então, meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Maria, que está aqui com a gente na live de hoje. Então, hoje encerra o circuito de lives nesse horário, tá? Falando a respeito de doenças das unhas, tá? Então, na próxima semana eu vou ver o que vocês acharem interessante. Pode estar mandando um direct para mim, tá? Falando, Adriana, eu gostaria que você falasse sobre esporão de calcâneo, sobre dores nos pés, sobre fascite plantar. Então, você tendo alguma dúvida, manda para mim, que aí eu vou vendo aqui algo para poder trazer de informação aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, quem vai assistir também no gravado, tá? Se achou essas informações interessantes, ou para você, ou para alguém que esteja próximo a você, tá? Compartilha, tá? Vamos levar essas informações para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, obrigada pela presença, tá? Fico muito grata. Um abraço a todos vocês, uma boa tarde, tchau.